E aproveitando também que a gente está falando de humanização, se a gente pensar um pouquinho há 30 anos atrás, como é que eram os cães, né? Eles ficavam do lado de fora. Do lado de fora, aqueles angu com carne, né, que fazia, né, aquele maior carinho, né, pro animal, tudo. E não socializava, né? Ele ficava na casa, cuidando da casa, na função de guarda, né? Não socializava em família. Ele sabia onde era a posição da matilha. Exatamente. Estava bem claro, né? E emocionalmente, eles viviam de uma forma mais equilibrada. Hoje, com a humanização, eles estão muito dentro da família. Com isso, eles acabam absorvendo as nossas energias mesmo, né? Porque tem dia que você está bem, tem dia que você não está. Você chega em casa, às vezes você está chateado, o animal sente, ele absorve aquela energia. Então, ele acabou absorvendo o contexto familiar. Então, eles vivem uma nova humanização. Mas que para eles deve ser muito difícil, porque eles não entendem aquele sentimento. Então, aí você pensa, o que de positivo trouxe para eles? Nada. Nada. Mas só que não dá para desumanizar. Mas né? E quando a gente tem mais de um cachorro, por exemplo? Quer dizer, você vai ter que ensinar não só aquele, que você agora é o líder e ele passou a uma outra hierarquia da matilha. Sim. O outro cão também deve perceber a mesma coisa, quer dizer, o treino tem que ser simultâneo. Os dois, isso. Existe assim, a hierarquia vai ser entre a gente, no caso os líderes, e depois eles resolvem entre eles. Mas brigando? Não necessariamente brigando. Alguns já aceitam assim, instantaneamente que o outro já seja o dominante. Na verdade, a maioria das vezes eles já se encontram na hierarquia. Quando a gente tem animais que não se bicam literalmente? Aí tem que fazer uma avaliação profunda. Tem que ver se os dois são machos de repente, se for tem que castrar, normalmente o menos dominante para não dar briga, para que não fique essa competição, ou castra os dois também. É que depende, tem que fazer uma avaliação mesmo. Porque às vezes as pessoas também, não sei se você vai concordar comigo, eu vejo porque minha mãe tinha uma cachorrinha que morreu, a gente comprou outra e colocou no lugar daquela que faleceu e tinha uma já de 3 aninhos. Ela não aceitava cachorra novinha. Não, né? Não. Aí ela falou com minha mãe, foi conversar com o veterinário falou, dona Marli, a senhora está estragando a cachorra. Sai e larga as duas, que quando ficarem só as duas em casa o dia inteiro, elas vão se entender, depois elas se entender. Mas é assim mesmo. Eles têm que se entender. Na verdade, deixar pelo natural. Né? A gente acaba atrapalhando porque gera ciúmes, né? Se você pensar, a cachorrinha mais velha que estava lá, ela tinha mãe só para ela, que é a sua mãe, né? Tinha casa só para ela, as coisinhas dela eram só dela. Aí, de repente, chegou uma, para quê? Para infernizar, né? Porque era filhotinha, queria brincar o dia inteiro. Não faz isso, né, Lariel? E sempre punida, né? E a outra sempre a bebezinha, lindinha, né? Assim, é natural. Então, se você pensar, ela, na verdade, teve uma desvantagem. Então, até essa readaptação é complicado. Aí os florais entram também legal. Quando chega bebê também. Mas de que forma os florais agem nos cães? Porque quando a gente fala em florais para humanos, as pessoas falam, é o subconsciente da pessoa. O cachorro não tem isso. Aí que é interessante. Ele não sabe assim, isso está sendo sugestionável, né? Então, assim, eu sempre tive muita curiosidade dos florais, né? Eu sou veterinária, já formada há 16 anos. Aí eu fiz cursos de florais voltados para seres humanos. Porque eu tinha muita necessidade de tratar essa parte, buscar o emocional. Eu tinha 2 filhos, né? Tenho ainda 2 filhos. Na época eles eram pequenos. E eu sentia essa vontade. Então eu comecei a aplicar os florais neles. E eu fui vendo assim, né? Porque a mudança é muito rápida. Em criança e animal, a mudança é muito rápida. Aí eu falei assim, vou começar a aplicar nos animais. Aí a mudança é muito mais rápida que a gente, porque não tem justamente esses pensamentos que você falou. Eles, na verdade, não têm os bloqueios negativos. Esse negócio não funciona, esse negócio não é... Exatamente. E como eles estão abertos, a mudança é mais rápida. Então, é muito interessante. Então, para os cães, nessa parte de equilíbrio, que, na verdade, o floral, ele equilibra o que está negativo. Né? São 38 essências de florais, onde cada essência equilibra um desequilíbrio do emocional. Então, o ódio, a raiva, ele transforma em amor. O animal, de repente, muito dominante, ele equilibra esse animal. Muitos casos de pânico, fogos. Nossa, é até interessante a gente estar falando. Fim de ano chegando, né? Os animais, tadinhos, eles entram em pânico, né? Com aqueles fogos, né? Esses fogos, eu vou te dizer, é muito complicado para eles. A gente já fica estressada, né? Eu também não gosto, não. Então, o que acontece? Principalmente os cães líderes, eu tenho observado nas consultas, são os que têm mais pavor de fogos. Mas por quê? Porque como eles estão no topo da matilha, eles não têm segurança, não têm proteção. Eles que protegem os outros. Exatamente. Então, como eles protegem, eles ficam completamente... porque não tem o controle, né? É uma coisa que eles não têm controle. Então, são os que mais têm problema. Então, normalmente, o que acontece? Os animais com pânico, eu tenho que tratar o fundo emocional,
Não o floral para o pânico específico, Sim. o floral para tratar o que está causando esse pânico. Mas você disse que com os animais é muito mais rápido do que com seres humanos, né? Quer dizer, animais e crianças, porque não tem os bloqueios. esses bloqueios. Mas para um animal, por exemplo, um exemplozinho, como você disse, dos fogos. Em quanto tempo a gente percebe que o cachorro se acalma? É rápido. Ó, existe o Rescue Pet, que é um floral concentrado, que na verdade ele está sendo importado da Inglaterra pronto para uso. Aquele emergencial, né? Como para os humanos. Exatamente. E como ele é concentrado e à base de glicerina, pode usar direto no animal. E ele, como é concentrado, é feito mais rápido do que os diluídos comprados na farmácia. Então, ele serve para a parte emergencial. Mas pinga gotinha na boca ou põe na aguinha 4 dele? gotinhas na boca. Pode ser porque é a base de glicerina. Se fosse a base do brandy, né, que é o conhaque, que é o conservante, aí tem que ser diluído na água. Ah, que interessante. Entendeu? E aí a gente percebe que o cachorro vai ficando mais calmo? Ele vai ficando mais tranquilo. Só que a gente não pode ficar só com o emergencial. Tem que tratar o que está causando. Que é onde tem que fazer a avaliação e ver o que causou esse pavor. Pode ser uma insegurança? Pode. Até interessante, eles têm a fase de desenvolvimento emocional, 2 períodos de fase dos medos. Que normalmente é aquela fase que o animal está fazendo a primeira tosa, que é dos 3 meses, 4 meses de idade, onde ele apresenta aquele barulho do soprador, que na verdade é terrível, né? O secador, né, que vem aquele barulhão. E é manipulado contra a vontade. Então, uma pessoa desconhecida. Exatamente. É tudo muito estressante. Então, para essas situações, para a situação de cirurgia, é muito importante que o animal tenha um preparo emocional também. Já pensou o animal que vai para a cirurgia? A gente sabe, você vai para a cirurgia e fala, eu sei que vai acontecer, vou tomar uma anestesia. E às vezes a gente já fica com a pressão alterada. Agora você imagina, eles vão para uma clínica, um local, né, estressante, latido, aquele barulheira todo. É arrancado de casa antes de mais nada, Lógico. Né? Chega naquele ambiente sem o dono, estressado. De repente fica tudo escuro porque recebe anestesia. Acorda num local que nem sabe aonde, sentindo um desconforto, né? Por mais analgésico que utiliza, tem o desconforto. Eles não têm entendimento. Então é legal o Rescue porque ele trata impaciência.